Olá! Hoje vamos falar sobre o software de programação das famílias Vision e Samba, o VisiLogic. Vamos aprender como configurar uma comunicação Modbus. Então vamos lá? Primeiro, devemos saber qual será o meio físico que trabalharemos, podendo ser Ethernet ou serial, via RS485 ou 232. E também se o CLP será mestre ou escravo na rede Modbus. Neste exemplo, vamos verificar as duas configurações. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar configurando o CLP como escravo na rede Modbus. E primeiramente serial e depois Ethernet. Então, começamos colocando um contato aberto de SB2, para que toda a lógica após ele seja inicializada assim que o CLP for energizado. Agora, vamos até a aba Port, Init, e pegamos o bloco com Init. Neste caso, estamos associando a comunicação à porta 1 do CLP. Caso esteja trabalhando na porta 2 do seu CLP ou na porta 3, basta alterar por aqui. Vamos utilizar a COM 1. Aqui definimos todos os parâmetros da comunicação serial, como databit, baud rate, paridade, stop bit. Neste caso, podemos selecionar se a porta está trabalhando como RS232 ou como RS485. Neste exemplo, vamos trabalhar com RS485. Pronto, não precisamos configurar mais nada neste bloco. Clicamos em OK. Agora, vamos até a aba FBs, Modbus e pegamos o bloco Configuration e colocamos logo após o com init. Aqui, como selecionamos a porta com 1 no bloco anterior, temos que selecionar port 1. Caso contrário, selecione a porta adequada. Clicamos em OK. O próximo item a ser configurado é o ID do CLP. Vamos supor que o nosso CLP será o ID 1 da rede. Clicamos em OK. Agora é o timeout da comunicação. Vamos manter 100 e clicamos em OK. Agora é a quantidade de tentativas durante a comunicação. Vamos manter 3. Aqui, colocamos uma variável que altera seu estado toda vez que existe alguma solicitação na comunicação Modbus. Podemos colocar qualquer uma. Vamos pegar a próxima vazia. Clicamos em OK. Clicamos em OK novamente. Agora, como estamos configurando nosso CLP como escravo, precisamos de um bloco que faz a leitura de todo o mapeamento Modbus e disponibiliza isso para o mestre. É um bloco chamado scanEx. Então vamos até a aba FBs, Modbus e pegamos o bloco scanEx. Podemos colocá-lo na segunda net diretamente. Pronto, a nossa comunicação do CLP como escravo na porta serial está concluída. Vamos configurar agora o CLP para trabalhar como escravo na porta Ethernet. Então, vamos fazer a partir da terceira net. A configuração é parecida. Pegamos um contato aberto de SB2. Agora, vamos até o menu com TCP/IP e pegamos o bloco card init. Colocamos logo após. Aqui definimos IP, máscara de subnet e gateway que descarregaremos para o nosso CLP. Agora voltamos na aba com novamente em TCP/IP e pegamos o bloco socket init e colocamos logo após. Neste bloco definiremos qual é a porta de comunicação que o CLP irá trabalhar. Por padrão, a porta de comunicação Modbus é a 502. Então vamos mantê-la. Vamos escolher o socket 0. Agora, no protocolo, selecionamos TCP. Em local port, escolhemos a porta 502. E em client server, como o CLP será escravo, selecionamos server slave. E clicamos em OK. Agora precisamos de um outro bloco para definir o nome do CLP. Então vamos até a aba com e set PLC name. E colocamos logo após. Aqui podemos definir o nome que quisermos. Vou chamá-lo de CLP. Clicamos em OK. Agora selecionamos o bloco de configuração Modbus. Então vamos até o menu FBs, Modbus IP agora. Notem que a configuração do Modbus serial é a de cima, que acabamos de fazer, e agora é o Modbus IP para Ethernet. E pegamos o bloco de configuração. Colocamos logo após.
A primeira coisa que é solicitada é o socket que iremos trabalhar. Acabamos de configurar o socket 0, então é ele que será selecionado. Não se importe com a descrição que vem logo após, pois isso é a configuração padrão do software. Notem que a porta padrão no socket 2 é a 502 e eu poderia tê-lo configurado no bloco anterior, mas como configurei o socket 0, devo selecionar o socket 0 aqui. Clicamos em OK. A próxima configuração é o Network ID do CLP. Vamos dizer que ele é o ID 2. Clicamos em OK. Agora é o timeout, vamos manter 100. Tentativas, vamos manter 3. E a MB, que sinaliza quando existe algum tráfego na comunicação Modbus. Clicamos em OK. Clicamos em OK novamente e a configuração da porta Ethernet do bloco Modbus está configurada. Agora vamos colocar o Modbus Scan também para definir o CLP como escravo, assim como fizemos com a porta serial. Então basta ir até o menu FBs, Modbus IP, pegar o bloco Scan EX e colocamos na próxima NET diretamente. Pronto, nossa configuração Modbus com o CLP trabalhando como escravo na porta Ethernet está pronta. Vamos agora configurar o CLP para trabalhar como mestre na rede, tanto em serial quanto em Ethernet. Podemos aproveitar a mesma configuração, porém precisamos deletar o bloco Scan EX, caso contrário o CLP será reconhecido na rede como um escravo, e não é o que queremos. Então deletamos este bloco para a comunicação serial. Mantemos esta configuração da NET 1. E a partir daqui precisamos executar os blocos de leitura ou de escrita. Então, vamos fazer a partir da NET 5. Vamos dizer que queremos ler a cada pulso de um botão. Então, colocaremos um contato de pulso de uma MB, que vamos chamá-la de botão. Clicamos em OK. Agora, vamos pegar um bloco para realizar uma leitura de um bit, por exemplo. Vamos até o menu FB, Modbus e Read Coil. Colocamos logo após o botão. Aqui devemos selecionar o número ID do nosso equipamento escravo. Lembrando que configuramos na NET 1 que o ID do mestre, ou seja, do nosso CLP, é 1. Então o ID do seu escravo deve ser diferente de 1. Por exemplo, vamos colocar como 2. Clicamos em OK. Agora nos é solicitado o endereço de leitura, ou no caso de um vetor. Aqui então, vamos supor que queremos ler o endereço 5, 6 e 7. Colocamos aqui então o endereço 5, lembrando que aqui está em decimal. Você também pode selecionar a opção hexadecimal caso o seu escravo trabalhe com este formato. E clicamos em OK. Aqui definimos o tamanho do vetor. Como queríamos ler o endereço 5, 6 e 7, o tamanho do vetor é 3. Clicamos em OK. Agora, precisamos definir uma memória para realizar a leitura desses endereços, onde esses valores serão armazenados. A partir dela, será sequenciado também um vetor de 3. Vamos supor que quero colocar a partir da MB 10, ou seja, a leitura do endereço 5 vai para a MB 10, a leitura do endereço 6 vai para a MB 11 e a leitura do endereço 7 vai para a MB 12. E clicamos em OK. Agora, definimos uma memória para o status deste bloco. A partir dela, podemos identificar algum problema na comunicação olhando no Help. Vamos pegar a próxima vazia. Clicamos em OK. Agora, colocamos uma outra variável que realizará a contagem das tentativas de comunicação. Clicamos em OK. E agora, uma outra variável que reconhece as quantidades que foram realmente contadas na comunicação, ou seja, sem perdas. Clicamos em OK. E clicamos em OK novamente. Agora, vamos realizar uma leitura ou uma escrita de um registrador inteiro. Então, vamos fazer através de outro botão. Colocaremos um pulso de uma próxima memória, que chamaremos de botão 2, clicamos em OK. E agora vamos ao menu FB, Modbus, e vamos fazer uma leitura, pegando o bloco Read Enrolled Register, e colocamos logo após o botão. Novamente, é selecionado o ID do escravo que queremos ler, neste caso seria o 2, clicamos em OK. Agora, nos é solicitado o endereço que queremos ler, assim como fizemos anteriormente. Vamos dizer que
queremos ler o endereço 10. Clicamos em OK. Agora, vamos dizer que gostaríamos de ler somente o endereço 10. Então, o tamanho do vetor é 1 apenas. Clicamos em OK. Agora, a variável onde será armazenada o valor deste endereço 10. Selecionamos uma MI de nossa preferência. Clicamos em OK. Agora, uma variável para status, outra para o número total de sessões e outra para as tentativas reconhecidas. Clicamos em OK e OK novamente. Um ponto muito importante é que esses dois blocos nunca podem entrar ao mesmo tempo, ou seja, não podemos colocá-lo diretamente nem um em sequência do outro. Sempre devemos intercalar o momento de acionamento de um bloco e de outro. Caso contrário, teremos falha na comunicação. E pronto. Está feita uma solicitação de leitura e de escrita no CLP como mestre, trabalhando no meio físico serial. Vamos agora configurar o CLP para trabalhar como mestre da rede Modbus através da porta Ethernet. Para isso, podemos aproveitar a configuração que fizemos acima, também deletando o bloco scanEx. Nesta configuração Ethernet, devemos adicionar o escravo dentro do bloco Modbus ipconfig. Então, clicamos duas vezes e agora definimos o nome do escravo. Por exemplo, vou chamá-lo de inversor. Aqui colocamos o IP do nosso escravo, que deve estar dentro da mesma faixa de rede do nosso CLP. Por exemplo, 10.0.0.50. Clicamos em OK. Aqui colocamos a porta de comunicação. Acima, definimos a porta como 502. Vamos repeti-la aqui. E aqui colocamos o Slave ID e clicamos em OK. Agora, vamos fazer uma solicitação de leitura ou de escrita de um bit e de um registrador inteiro. Faremos da mesma forma, com um botão. Colocaremos uma variável que se chamará botão 3. E agora, pegaremos um bloco de escrita de um bit. Então, vamos até o menu FB, Modbus IP e o bloco Force Coil para escrever em um bit. Aqui, notem que o escravo já foi selecionado automaticamente, porque adicionamos ele no bloco de Modbus ipconfig. Caso existissem mais escravos, apareceriam aqui na lista. Clicamos em OK. Agora, colocamos o endereço do escravo que desejamos escrever. Vamos dizer que quero escrever no endereço 15. Clico em OK. Agora, escolho a variável que utilizaremos para escrever no escravo. Vamos pegar a MB5. Clicamos em OK. E agora colocamos uma variável para status, outra para o total de sessões e outra para as tentativas de leitura reconhecida. E clicamos em OK. Agora, vamos fazer uma solicitação de escrita de um número inteiro. Colocamos um outro contato de botão, que chamaremos de botão 4. Clicamos em OK. E agora, vamos pegar o bloco de escrita de um inteiro. No menu FBs, Modbus IP, vamos pegar o preset Enrolled Register 6 e colocá-lo logo após o botão. O escravo já está selecionado, clicamos em OK. Agora, o endereço que desejamos escrever no escravo. Suponhamos que seja o endereço 25. Clicamos em OK. Agora, a variável que utilizaremos para escrever nesse endereço 25. Por exemplo, a MI4. Clicamos em OK. Colocamos uma variável de status, outra do número total de sessões e outra da quantidade de tentativas reconhecidas. Clicamos em OK. E novamente, esses dois blocos não devem entrar ao mesmo tempo, por isso coloquei um botão antes de cada um. A configuração do CLP como mestre Modbus via Ethernet está concluída. O vídeo de hoje é isso, obrigado e até uma próxima.